A gente segue atualizando essa situação da chegada dessa frente fria, o vendaval atingindo o Rio de Janeiro e também São Paulo, região metropolitana e também o litoral aqui de São Paulo. Infelizmente, por aqui, 3 mortes também foram registradas. Guilherme Rajão, bem-vindo. Nos atualize, por favor, sobre a situação aqui de São Paulo no dia de hoje. Exatamente, Ju. Vamos atualizar, sim, uma situação muito complicada, né? Que, infelizmente, toda a população aí do estado de São Paulo vem enfrentando muitas regiões, de fato, com muita dificuldade após essas chuvas, esses vendavais que a gente acompanhou. Dia de muito trabalho para as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em todo o estado, né? A passagem dessa frente fria acabou provocando ventos muito fortes, quedas de árvores, destelhamentos, falta de energia e, infelizmente, essas 3 mortes. As vítimas foram registradas em cidades diferentes. Em Santos, um homem em situação de rua morreu depois de ser atingido pela queda de uma árvore. Em Cesário Lange, no interior, um motorista morreu quando uma árvore caiu sobre o carro em que ele estava. Já em São Sebastião, no litoral norte, um pescador morreu após o naufrágio de uma embarcação no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Outras 4 pessoas estavam no barco, 2 foram resgatadas sem ferimentos e 2 foram socorridas em estado de choque. Já na capital, na região metropolitana e também no litoral, o Corpo de Bombeiros recebeu dezenas de chamados para quedas de árvores ao longo do dia. Em alguns pontos do litoral, como por exemplo em Itanhaém, as rajadas passaram dos 100 km por hora, acima do que era previsto pela Defesa Civil. A previsão é que o tempo continue instável até amanhã, pelo menos, com risco de novas rajadas de vento, chuva forte, descargas elétricas e ressaca no litoral. Por isso, o Gabinete de Crise da Defesa Civil segue ativado lá no Palácio dos Bandeirantes. As equipes continuam mobilizadas no atendimento às ocorrências. A orientação para a população é aquela já tradicional quando a gente tem qualquer situação parecida com essa, de evitar áreas arborizadas, não se abrigar perto de postes, árvores ou estruturas metálicas e, é claro, acompanhar os alertas oficiais enquanto essa frente fria continua avançando pelo estado. Ju. Rajão, muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui nesse assunto. Rajão falava que teve uma virada no tempo ali durante a tarde. A gente teve aqui em São Paulo, inclusive, um começo de dia até ensolarado. E aí chegou o alerta da Defesa Civil para as pessoas tomarem cuidado, se abrigarem, e aí o alerta da forte ventania. Vamos conversar aqui com o Marco Antônio Mendes sobre essa mudança no tempo. Marco, o que provocou esse vendaval que atingiu São Paulo e Rio de Janeiro? Oi, Ju. Boa noite para você que está acompanhando a gente também. Ju, nem parecia que a gente ia ter essa virada no tempo logo no comecinho da manhã. A gente acordou, tinha céu azul, sol, calor, de repente veio essa virada brusca no tempo, mudou tudo que vinha acontecendo. E é importante a gente lembrar que foi uma virada bastante brusca que aconteceu no comecinho da tarde. E essa frente fria, ela é justamente aquela mesma que passou pelo sul do país nesses últimos dias. E aí, como estava muito quente, estava muito seco aqui no sudeste, esse choque de massas de ar acabou provocando esses ventos todos. Ju, a gente tem um ranking aqui das rajadas de vento que foram registradas durante essa tarde, tanto em São Paulo quanto Rio de Janeiro, rajadas que foram registradas em algumas estações meteorológicas, tá? A gente tem aqui o recorde, o Itaporanga, aqui em São Paulo, 124 km por hora, uma intensidade muito elevada aqui para um vento também. Outras cidades aqui a gente também vê aqui interior de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral também paulista, com rajadas de vento muito intensas. No Rio de Janeiro, essas rajadas acabaram vindo um pouquinho mais tarde, justamente porque ela ia avançando à medida que essa frente fria também avançava. E aí, veja só, nessa outra tela, como esse choque de massas de ar, Ju, acabou provocando uma virada bastante brusca. São Paulo aqui, ó, à 1 da tarde, na região do aeroporto de Congonhas, rajada de vento chegou aos 72 km por hora. Ju, à 1 da tarde, a gente estava aqui com 29 graus. Meia hora depois, olha só o que aconteceu, caiu para 21 graus. Foi uma queda muito brusca na temperatura em pouco tempo. 5 graus em 30 minutos, né? Pouquíssimo tempo. Guarujá também na base aérea, uma situação bastante similar também. Agora, o que chama atenção também aqui no Rio de Janeiro, na região do aeroporto do Galeão, 105 km por hora. As rajadas de vento chegaram aqui às 5 horas da tarde. Hoje, inclusive, o Rio de Janeiro chegou com temperatura de
35 graus, foi uma das maiores temperaturas para o mês de julho em quase 20 anos. Fazia 20 anos que o Rio de Janeiro não sentia esse calorão todo em pleno inverno. E aí, enfim, ó, o que aconteceu às 6 horas da tarde, a temperatura já tinha caído para 23 graus, quase 12 graus aí de diferença. Ou seja, a gente vê, Ju, essa diferença muito grande de choques de massas de ar polar, provocando, claro, essa questão toda desses vendavais todos. Agora, tem mais previsão de vento? O que a gente pode esperar para as próximas horas e os próximos dias, até para que as pessoas se preparem e possam se proteger, né? Pois é, Ju, dá pra gente falar que em alguns lugares vai continuar ventando ainda, tá? Mas vamos dizer que é o seguinte, ó, o pior, gente, de fato, já passou, tá? Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem de satélite, entender o que está acontecendo. Veja, essa frente fria, ela está avançando do sul para o sudeste. Agora ela está sobre São Paulo. A gente vê aqui alguns pontos coloridos. Não necessariamente isso aqui, gente, é chuva, tá? Mas são as nuvens carregadas que estão passando por esses estados. Ontem, inclusive, a gente teve muita chuva, muito vento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Teve até, inclusive, aquele tornado no Rio Grande do Sul. Deixou muita destruição por lá também. Provocou bastante chuva. Nesse momento, então, essa frente fria continua se deslocando aqui. Mas é isso que eu falei, o pior já passou, a tendência é essa ventania aí diminuindo, perdendo força. Agora, tem uma outra questão, Ju. Quando a gente fala de frente fria, geralmente ela vem acompanhada por chuvas, né? Sim. Não é o caso dessa vez. Veio essa mudança toda, trouxe essa ventania toda. Amanhã a gente vai ter um dia um pouco mais nublado mesmo, temperaturas mais amenas. E aí depois sim a temperatura volta a se estabilizar, volta a esquentar de novo. O Rodrigo falava agora sobre uma chuva muito fraca sendo registrada. Muito pontual em alguns pontos mesmo. Nada daquela chuva forte como a gente viu no Rio Grande do Sul nesses últimos dias. Marco Antônio Mendes, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Até mais.